E não importa se o PO onde que o PO vai ficar, mas esse PO ele vai olhar tanto para os produtos digitais, que são as aplicações, como para os produtos de dados. Essa antifragilidade, essa capacidade de aproveitar as oportunidades para, vou dar mais um passinho, rumo à maturidade. A governança começa a estabelecer o papel que ela tem que fazer, que é um papel de auxiliar, de ajudar as coisas a acontecerem, não de ser um bloqueio. Mecanizar as coisas. Preciso de governança? Não. Eu vou massificar. Preciso de governança? Não. Eu vou automatizar? Preciso? Não. Poxa, eu preciso extrair valor. Preciso de governança? Preciso. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio dessa bagaça. Cento e sei lá quanto já, Rudy. Já passamos do 100º já. Aí sim, hein? Eu acho que a última vez que eu vim, nem sei. É o quê? 50? Sei 51? lá, por aí. Não deve ter sido tanto. Não lembro. Eu também não. Mas a gente ultrapassou a barreira do 100º episódio. Cara, é um prazer aqui estar contigo novamente para trocar uma ideia sobre dados. Só sobre dados? Governança, filosofia. E etimologia. Etimologia. Seja mais o que for aqui. Eu tô aqui com meu amigo Luiz Rude, parceiro, meu irmãozão aqui da área de governança de dados, pastor. Isso aí. Não sou pastor, pastor, gente. pastor, Tá ele bom. é pastor. Ele é pastor. Beleza. Assume. Não... Heresia, nunca fui ungido pastor. Mas pra mim é pastor. Então tá bom. Pra você eu sou pastor, então. Obrigado, pastor. É isso aí. Dá um oi pra galera aí, Rudy. E aí, galera? Prazer estar aqui novamente com vocês. E vamos compartilhar aqui, como o El comentou, um pouquinho sobre todo esse universo de tecnologia, dados, governança e filosofia. Isso aí. E eu quero fazer um convite para você que está ouvindo o PPT Não Compila. Você vai ver um papo aqui, eu e o Ruth, falando sobre coisas diversas de tecnologia. E eu quero que você participe desse papo, né? Então, eu quero que você deixe os seus comentários aqui. A qualquer momento que você tiver uma opinião, quiser comentar alguma coisa sobre algum ponto do episódio, comenta aqui que eu e o Rudy a gente vai estar de olho para responder esses comentários aqui no YouTube, no Spotify, em qualquer outra plataforma que você estiver utilizando. Participa aqui para a gente trocar uma ideia. Quero deixar esse podcast cada vez mais participativo, Rudy. Ninguém me pediu isso, mas já curte, se inscreve, receba aí as notificações. Isso aí, o sininho do YouTube. Você esquece de falar do sininho lá? Então coloca o sininho. Aperta lá o sininho e isso aí. Participa aqui dessa doideira que a gente vai falar sobre muita coisa bacana aqui, sobre dados, tecnologia, filosofia, processo de desenvolvimento, governança. Conteúdo de primeira. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Bora! Meu amigo, sabe que o nosso episódio sobre data mesh e produtização de dados é o segundo episódio mais ouvido da história do PPT. Caramba. Que já completou 100 episódios. Né? Quem diria, hein? Você achou que a gente ia chegar aqui? Não, achei que a gente, no caso, você ia chegar aqui, mas só que, caramba, se eu não me engano, o do Data Mesh foi o quê? Os 50? Por aí, cara. Você vê? Foi na metade da jornada ali. Sim, aí, ó. E é o segundo episódio mais ouvido do podcast. Que honra, que felicidade. Foi cara, e modéstia à parte aqui, foi um conteúdo sensacional. Vou deixar o card aqui. Eu nunca sei se é direito. Nossa, que lindo. Tá, deixa aqui, deixa isso. aqui. É aqui, ó. Tá aqui em cima, em algum lugar. Caso você queira. Clique aqui se você quer que o El faça a dancinha do TikTok. Isso aí. Vamos botar uma meta de like nesse episódio? Sei lá, bota aí. O podcast é seu, você faz o que você quiser. Você que vai dançar. Eu só sei que eu vou votar. Se a gente bater 200 likes nesse vídeo, em uma semana, eu vou fazer dancinha no TikTok. Caramba. Gente, eu preciso ter 200 amigos. Quem mandou essa rede social? Brincadeira, não sou não, mas... Mas fica aí a meta. Cara,
Faz quase um ano que a gente gravou isso, eu imagino. Né? Porque o podcast tem 2 anos. Se a gente gravou 100 e foi nos 50 e pouco, vai fazer um ano, mais ou menos. Eu acredito que seja isso mesmo. E aí a pergunta que eu quero te fazer pra gente abrir esse episódio é, um ano depois, o que mudou em relação ao cenário de data mesh e o cenário de governança de dados como um todo, principalmente olhando para dados distribuídos, assim, como você vê o mercado hoje em relação a esse episódio que a gente fez um ano atrás? Tá. O Gartner fala que o data mesh, ele já atingiu lá... Na verdade, ele nem atingiu o pico. Ele meio que saiu de aquela curva lá que tô crescendo e ele já está lá na decaída. Tá no Vale da Desilusão. Estava começando a entrar nesse Vale da Desilusão. Que é antes do platô de produtividade, né? Platô de produtividade, você fala que é quando ele está lá na cauda e ele fica Isso, estável. que aí Sim, ele fica estável. Né? é isso. E aí, o meu entendimento é que o mercado, ele entendeu o que é data mesh, ele incorporou princípios do data mesh, mas ele não incorporou a completude do data mesh. Por isso que passou por esse pico e começou no Vale da Desilusão, que nem você comentou. Então, eu entendo assim, que o data mesh ele é uma abordagem sociotécnica. A galera Cara, eu implantou... gostei dessa palavra sociotécnica. Pois é, então. Mas só que a parte técnica do data mesh, ela, se você for pensar, ela fala o óbvio. Então, legal, vou falar que eu tenho que ter uma plataforma de dados. Legal, se você vai querer colocar observabilidade, DataOps, se você vai querer colocar outras tendências e outras construções, vai muito da maturidade da tua empresa, da tua corporação. Então, não depende muito sobre a parte técnica. Eu acho que o que foi muito importante do Data Mesh foi uma mudança de mentalidade. Você começar a pensar em dados como produto. Eu nunca escutei tanto produto de dados na minha vida como eu tenho escutado hoje. Então, eu acho que algumas coisas do Data Mesh ficaram bem intrínsecas. Outra coisa que eu acho que ficou muito assim evidente, a parte da descentralização, de criar domínios. Então, todo mundo agora quer criar domínios de dados ou domínios de negócio que possam ser úteis tanto para o Data Mesh como para o Service Mesh. Cara, e eu acho isso muito louco porque virou hype um assunto que é básico desde sempre. Você olhar para o domínio das informações, etc. Existe uma parada que se chama aplicações no centro. Você sabe muito melhor do que eu, como uma pessoa que trabalhou durante muitos anos e trabalha em engenharia de software. E existe uma abordagem data-centric, ou uma abordagem centrada em dados. O que assim, é óbvio, não consigo definir que é isso ou não, mas eu entendo que quando a gente começou a desenvolver muitos os sistemas, e isso começou a ser muito importante, isso tirou um pouco dessa necessidade de pensar um pouco antes de construir a aplicação. E aí a gente sempre teve uma aplicação com um silo de dados lá. Uma aplicação com um silo de dados. Aí tal aplicação vai ser digitalizada ou vai ser modernizada. O que acontecia? Joga tudo fora, cria algo do zero novamente. Moral da história, eu fico com um monte de aplicações sem nenhum tipo de monitoramento, sem nenhum tipo de gerenciamento, um monte de dados espalhado e eu acabo gastando um montante de dinheiro gigantesco com integração de dados, porque você tem que levar os dados de um sistema para outro, precisa trafegar, você tem um custo enorme de infra, porque você fica com medo de jogar fora aquela coisa ultrapassada, e você tem uma dificuldade tremenda de você fazer análise, porque as coisas não se conversam, não existe uma sintática, uma semântica que você consegue conectar as coisas. Eu acho muito legal quando você fala dessa descrição de quando a gente era orientado por aplicação e não orientado por domínio, né? Principalmente olhando para o contexto corporativo como um todo, e puxando a frase que você falou anteriormente de ser uma abordagem sociotécnica. Por quê? A gente trabalha hoje corporativamente, a maior parte das empresas, orientado à aplicação, não por uma razão técnica, mas por uma razão sociológica.
E quem é o dono? E quem é o dono da aplicação? Que é a organização dos times e os donos das aplicações. Mas os donos das aplicações, pelo menos num passado recente, era a TI. Sim, mas a TI tem silos. Tem. E aí, esses silos... Você quer falar isso para mim? Que vivia com você pois é. durante algum tempo numa empresa muito legal? E aí você tem vários silos de empresas que são orientadas por aplicações, né? E não necessariamente por cadeias de valor. E aí você acaba tendo o silo, porque o dado que é produzido e consumido, ele geralmente é orientado a uma aplicação, né? Uma aplicação, ela lê o dado... Mais ou menos. Aí depois eu complemento porque eu vou falar mais ou menos. E estou me referindo ao modelo antigo, Beleza. ao modelo orientado à aplicação. Então, é uma aplicação que consome e produz dados. Isso aí. Então, ela tem aquele seu domínio que é contido dela mesma e que não faz sentido aos olhos da visão corporativa, de arquitetura do negócio, de arquitetura corporativa, né? E isso leva àquele conceito, que é um outro ponto que eu queria abordar contigo, que é o conceito antigo de data master, né? Que é você ter um conjunto de dados corporativo, que é a fonte da verdade, a matriz da verdade, que você tem que governar e orquestrar em vários domínios diferentes, quando na verdade ela poderia ser um domínio só e que dentro do contexto do Service Mesh é muito mais fácil de resolver. Sim. Né? Porque, vamos dar um exemplo básico aqui para que o nosso ouvinte entenda. Você tem uma aplicação, por exemplo, você tem um comércio. Vou dar um exemplo simples, né? Você tem várias aplicações... Pensei que você ia falar que você tinha uma locadora. Já ia falar, meu Deus. Se eu falar locadora, quem está ouvindo nem sabe o que é. Vamos pensar que é locadora de carro. Vamos pensar que é locadora de qualquer coisa, menos locadora do contexto que você quis dizer, né? Pois é. Então, você tem ali um comércio. Você tem uma aplicação que gerencia a expedição, lá, o frete. Tem uma que gerencia o faturamento. Tem uma que gerencia a oferta de produtos, por exemplo. Num contexto onde você é application-centric, você precisaria ter replicado nessas bases o data master, que seria os seus clientes, né? Você tem um domínio replicado porque você está centrado nas aplicações. Isso. E você não está orientado à cadeia de valor, né? E isso leva a essa complexidade do que a gente diz que o Data Mesh torna isso mais flexível por ser descentralizado, certo? Certo, é exatamente isso. E aí eu começo a trazer dentro da cadeia de valor, e é por isso que eu acredito que o Service Mesh e o Data Mesh eles têm que andar de mãos dadas. São primos, irmãos. Na verdade são irmãos de mesmo pai e mesma mãe, sim, certo? Porque sim. o que eu quero dizer com isso? Porque no final das contas, se você equalizar isso, você vai ter um PO e não importa se o PO onde que o PO vai ficar, mas esse PO ele vai olhar tanto para os produtos digitais, que são as aplicações, como para os produtos de dados. E aí ele vai ter que garantir que aquilo que ele está construindo vai atender não só a necessidade dele de atender o cliente externo, mas também de atender o cliente interno. Sabe por que eles são irmãos do mesmo pai e da mesma mãe? Porque essa família se chama cadeia de valor. Então, tanto o Service Mesh, tanto o produto digital, quanto o Data Mesh com o produto de dados, eles atendem a mesma cadeia de valor. Então, eles deveriam ter as mesmas operações de negócio produzindo e lendo os mesmos dados. Eles deveriam ser coerentes entre si, né? Eu não deveria ter, por exemplo, um caso onde eu tenho um produto de dados que atende 2 Service Meshes. Eles deveriam ser... Não faz sentido. Não faz sentido. Eles têm que ser tem que ter uma paridade coerente, né? Perfeito. E aí quando... Mas aí tem também um segredo, assim. A cadeia de valor ela precisa ser bem desenhada. Porque muitas vezes o que a gente vê nas organizações é uma cadeia de valor orientada à hierarquia da empresa. E nem sempre a hierarquia da empresa faz sentido para um contexto de negócio. Então, você vai, às vezes, ter uma pessoa, porque ela é executiva, ela quer mandar ali nas coisas, com um monte de coisa dentro da cadeia de valor dela que não faz sentido. Então, é importante sempre desenhar as cadeias de valor orientada para o business, para o negócio. Independente da estrutura de operação. Independente da estrutura de operação. Então, o que se vê muito
cadeias de valor sendo construídas em sistemas, em dados, no contexto de tecnologia e dados, sem esse pensamento corporativo. E aí, moral da história, você cria mais um silo. E aí você cria um silo desconectado do legado e você cria um silo desconectado do negócio. Não dá certo. Sim. Então, quando você conecta os dois, para mim, com uma boa arquitetura de informação, arquitetura do negócio, aí eu estou falando arquitetura de informação pensando no negócio mesmo. Sim, arquitetura o que a gente chama de arquitetura corporativa. Isso. É que não queria trazer a arquitetura corporativa como, sei lá, uma arquitetura intencional. Não, eu estou falando de uma arquitetura corporativa arquitetura do negócio. De negócio. Exatamente. Isso. Que é o contexto, que é o significado canônico da arquitetura corporativa, que é muito deturpado no mercado. Exatamente. E aí, isso bem feito, bem estabelecido, e novamente, a gente não tem isso construído. Então, construir isso dentro de um cenário que já tem um monte de coisa legada é muito difícil. Então, vai ter que alguém parar, pensar de uma maneira negócio, vai ter que ser uma pessoa que vai ter que ter uma boa visão sistêmica, não, uma visão holística, uma visão do todo. Geralmente são os arquitetos, sejam de dados, de TI ou, sei lá, algum Principalmente arquiteto. os arquitetos corporativos, se a pessoa olhar para isso. Perfeito. Né? E aí, em cima disso, desenhar esses domínios, estabelecer esses domínios, certo? E necessariamente com apoio executivo. Isso ser equalizado entre TI, dados e negócio, porque aí a gente consegue determinar quais são os proprietários, os curadores, né? Os owners, stewards, seja lá o que for. A gente consegue estabelecer isso e essas pessoas também podem ter um papel de PO. Vamos falar de PO, né? De Digital Product Owner ou Data Product Owner. É muita letrinha, né, velho? Você vê, Já tem DPO, mano, sério? Eu inventei. Mas não é... Mas eu não tenho certeza que amanhã tá no LinkedIn. Vou colocar lá, DPO. Mas é porque, no caso, precisam de pessoas que entendam de produtos e entendam de dados. Entendam de produtos e de digital. O dono do produto deveria ser responsável pelos próprios dados? Então, por isso que eu estou falando. Hoje, se você olha para o mercado, o PO ele está sempre ligado a um produto digital e ele não se enxerga como o responsável também, como o responsável pensamento de produto dos dados. Pô, mas tá errado. Tá errado, mas só que por quê? Porque as cadeias de valor de dados e de TI não são equalizadas. Esse é um problema. Sim. Esse é um problema. E às vezes existe conflitos políticos dentro da empresa. Às vezes sobreposição entre as cadeias também, né? Que é muito comum. Às vezes você tem... E é por isso que você lembrou muito bem que a organização e a arquitetura das cadeias de valor não deve refletir a organização hierárquica e departamental da empresa. Porque quando você tem uma organização hierárquica departamental... Eu né? não tentei te ajudar porque eu ia me enrolar Isso, também. Obrigado. E aí ficaríamos dois aqui enrolados. Isso. Você, consequentemente, vai ter empresas, departamentos ou equipes diferentes que operam na mesma cadeia de valor. E aí, se você desenha as cadeias de valor assim, você vai ter sobreposição dessas cadeias de valor e você tem conflito de operação, tem conflito de dados, etc. E você vai chegar no pior cenário que tem, que são dados ou cadeias de valor que tem dois donos, né? Então, por isso que isso precisa ser bem definido no contexto de operação de negócio, de cadeia de valor de negócio, para depois você derivar para esses times e definir quem de fato é o dono da operação, quem é o dono da cadeia e do valor do dado que é gerado, né? Mas é bem complicado, tá? Você definir isso com tudo em movimento. Eu gosto de fazer uma analogia com o Mapamundi, certo? Países, tudo bem que não com uma velocidade grande, são criados e são unificados. Você tem ali os continentes e você tem todo um ecossistema de comércio que alguns países fazem, vão se unindo e tudo mais. Com a questão TI e dados é a mesma coisa. Você vai ter ali um panorama que é volátil, pode mudar bastante, vão ter infelizmente algumas guerras, sejam políticas ou por fronteiras. Por fronteiras, por insumos também, ok?
Mas a gente... Os dados não são o novo petróleo? Aí, ó, ótima analogia, mais essa aí. Ó. E aí, então, o que eu entendo? Às vezes, a gente vai ter que começar com um desenho mais macro de continente. Às vezes, a gente vai ter que ir com uma mentalidade de qual que é o país de primeiro mundo. É esse? Então, é esse país de primeiro mundo que eu vou usar aqui como o meu caso de uso para poder influenciar os outros. Baseline, né? Exatamente. Porque tentar transformar tudo ao mesmo tempo, com tudo em movimento, é muito difícil. E a gente não pode se esquecer que, legal, existe tecnologia, processos, mas existe uma outra coisa que é muito mais difícil de... Tem um bichinho que está envolvido nisso. Que se chamam pessoas que determinam a cultura. Então, a gente tem que respeitar a maturidade que a empresa tem. Então, o que você precisa, no final das contas, é ter um conhecimento técnico de negócio para poder estruturar, mas você vai ter que ter também um jogo de cintura político e você vai ter que ter muita inteligência, sagacidade para aproveitar os momentos para você organizar as coisas conforme as rupturas ou as aberturas forem dadas. Entendeu? E aí onde eu digo que o arquiteto é quase o emissário da ONU. Na verdade, que cabe perfeitamente com a sua analogia. Eu não ia falar ONU, mas é exatamente, eu estava falando nisso. E aqui um ponto de atenção também, a ONU uma instituição muito importante, mas ela perde força quando ela vai contra o objetivo ou o anseio de uma grande potência. Sim. Por acaso... Cara, a analogia é maravilhosa. Exatamente. Então, o que assim, eu vejo cada vez mais, e aí voltando para a sua primeira pergunta, e a governança, né? Cada vez mais eu vejo a governança como sendo uma instituição corporativa que vai ajudar a ativar valor dentro das organizações, mas tendo como core essa inteligência emocional, essa antifragilidade, essa capacidade de aproveitar as oportunidades para... Vou dar mais um passinho rumo à maturidade. E a capacidade de negociar e de conciliar os interesses, né? Exatamente. Porque governança nada mais é do que conciliar interesses. Pois é. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Eu nunca pensei que eu ia me ver num cargo político, porque eu sou uma pessoa extremamente técnica. Você me conheceu, inclusive. Você é pastor, cara. Você vê. Como você não poderia ser político? Eu não sei. Eu não sou pastor não, tá, gente? Ele tá me zoando. Ele é pastor. Admite, você é pastor. Eu gosto de teologia. Se isso é ser pastor, então beleza, eu sou pastor. Você é semi-pastor, então. Então sou semi-pastor, beleza. Mas aí o que eu quero dizer é que eu nunca me imaginei num cargo político. E no meu início de trajetória em governança, eu era uma pessoa que brigava demais pelo que é correto. Hoje eu continuo brigando mais pelo que é correto. Mas só que eu não brigo mais tentando mudar a mentalidade das pessoas. Eu luto mudando o processo ou o sistema para que a pessoa seguindo o sistema, ela vai ser recompensada e se não seguir, ela vai ser punida. Porque aí eu mexo com ego e mexo com bônus. Então, se eu mexo com ego ou mexo com bônus, eu consigo trazer a transformação que eu quero. Você está mexendo com o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Exatamente. Então, quando... o ego não é necessariamente no bolso, mas também tem um belo de um poder. O ego é o segundo órgão mais sensível do corpo. Exatamente.
Então, o que eu vejo assim é que a governança de dados, e acho que a governança como um todo, porque nunca vi, você falou do mercado, agora existe governança de SI, existe governança de TI, já existe uma cota, governança de dados, governança de... Tudo quer ter uma governança. Mas, no final das contas, esse agente de governança, ele precisa ser extremamente estratégico para aproveitar as oportunidades e para alcançar ali o norte que ele deseja. E é muito louco, cara. Desculpa se eu cortei teu raciocínio, mas me veio um insight aqui que o termo governança ele voltou a ficar na moda. Você reparou? Não, voltou a ficar na moda. Porque, eu fui num evento de... Cara, antigamente, logo no começo do ágil, que tipo, não, tem que ser ágil, tem que quebrar as barreiras. Cara, o cara da governança... ele não era chamado pro churrasco. Esse cara almoçava sozinho. Mas é porque esse cara, durante muito tempo, ele fez não é só governança de dados, não, tá? Governança como um todo. O cara era chamado de governança. Ele já almoçava sozinho no recreio. Isso. Eu participei de reunião que falou, galera, a gente precisa fazer aqui uma posição para cuidar da governança. Que falaram exatamente assim. Não, governança não. Vamos usar outro nome. Vamos chamar de... Mas você sabe que... Controlador de alguma coisa. Quando eu implantei governança de dados, né? Paulo Rusa, certo? Um abraço, mestre Paulo Rusa. E outras pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar juntos. A gente entendeu isso. E a gente criou um programa de dados que não usava o nome governança. Usava o nome DataOn, ligando você aos dados. Olha só que maravilha. Olha que coisa. Por quê? Porque era uma maneira... de eu me aproximar do meu cliente e dos meus parceiros. Sem carregar estigma. Né? Sem carregar estigma. Exatamente. Então, uma das na verdade, ações que eu vejo que foram necessárias para que o programa de dados da Sul América, por exemplo, que eu trabalho, ela fosse bem sucedida, foi justamente trazer uma coisa mais leve, menos engessada que a palavra governança carrega. E agora... estão na moda novamente. Estamos na moda novamente. Mas muito por quê? Porque, vamos lá, Gartner falou que em 2023, 85% das iniciativas de governança de dados iam falhar. Entendeu? Começou a colocar um alvo que, se eu não tiver governança, vai dar muito errado e quem for tentar fazer governança vai falhar. E aí, eu preciso fazer isso por quê? E começaram a entender que era importante, mas só que é uma disciplina velha pra caramba. E aí, quando começaram a ver, ela é importante por causa disso, disso e disso. Porque, na verdade, não existe um consenso do que é a governança, certo? Eu costumo pensar que a missão da governança é cumprir a estratégia de dados definida. Governança de dados ou qualquer governança. A missão da governança é você auxiliar que o ecossistema que a governança está aplicado consiga cumprir a estratégia definida. Por isso que a gente fala, por exemplo, no governo, você fala plano de governo. Por quê? Porque você tem uma estratégia, você tem um plano de governo para alcançar determinada estratégia. Por que eu não falo gestão de governo? Quando eu vou para fazer gestão, eu falo gestão pública. Porque eu não falo governança pública, eu falo gestão pública. Por quê? Porque eu estou gerindo os recursos para ser eficiente. Então, a governança trabalha na eficácia, a gestão trabalha na eficiência e os dois trabalhando em conjunto, certo? Com uma troca, um monitorando, avaliando e direcionando, e o outro fazendo PDCA tradicional, um passando estratégia, o outro mostrando, eu concordo com o que você está falando, eu estou dentro do plano e pode contar comigo, eu tenho o senso de dono, e essa rodinha aí girando constantemente, entendeu? Então, hoje eu vejo que as governanças, e aí falando da minha disciplina, governança de dados, estão na moda. Foi um evento de C-Level, né, do CDAO, né, enfim, e só se falou sobre governança e cultura. Só se falou sobre governança e cultura. Vou em outro evento só sobre governança e cultura. Toda hora sobre governança. Governança voltou a ser importante porque as empresas deixaram de entender como se faz. Então, pegando o contexto histórico, falamos de cientista de dados, é o unicórnio, ele vai salvar o mundo. Depois entenderam que o cientista sozinho não consegue fazer nada. Se ele não tem dado de qualidade... Isso. Aí, antes dessa conclusão, chamaram o engenheiro. Verdade. Aí o engenheiro ficou na moda.
E aí um monte de engenheiro, um monte de engenheiro, um monte de engenheiro. E aí viram que o engenheiro ele ajuda o cientista, com certeza ajuda o cientista. Mas se ele não tiver padrão, ele não tiver direcionamento, ele não tiver uma estratégia estabelecida, ele, na verdade, só vai gerar mais desperdício. E aí colocaram o cara de governança. Entendeu? E aí o cara de governança não que ele vai ser a pessoa que vai fazer as coisas andarem, mas ele vai ajudar a perceber quando alguma coisa está indo fora de rota e ele vai levantar a mão para que, olha, vocês vão querer ir por essa linha mesmo? É um risco assumido. A tendência é dar muito errado. Vocês vão querer seguir por aqui mesmo? Não, não vamos querer seguir por aqui. Geralmente a galera segue mesmo assim, depois dá erro no... E volta. Isso. Mas só que... Volta o cão arrependido. Mas isso é bom. Por que é bom? Lição aprendida. Porque lição aprendida, próximo passo de maturidade alcançado, e aí a governança começa a estabelecer o papel que ela tem que fazer, que é um papel de auxiliar, de ajudar as coisas a acontecerem, não de ser um bloqueio. Eu não gosto de pensar como governança como bloqueio. E esse é o ponto que eu queria comentar contigo. Eu acho que eu vejo muita semelhança entre o papel da governança de dados e até a própria governança de TI com a área de arquitetura, né? Porque a gente é sempre o advisor, está lá para ajudar, etc., e que tenta levar a estratégia da companhia como guideline embaixo do braço e fazer as coisas acontecerem. E eu acho que da mesma forma que a arquitetura também teve que se reinventar no mundo de ágil, de produtos, etc., eu acho que a governança também passou por isso. Eu acho que agora virou um pouco desse hype porque deixou de ser o gatekeeper, né? E, cara, de fato, eu acho que aquele modelo antigo que a gente tinha para qualquer tipo de área ou de qualquer tipo de ação que a gente tinha em TI, de ser o gatekeeper, o validador, isso não faz mais sentido para nada, para absolutamente nada. Então, acho que a área de arquitetura tem que ser participativa, tem que estar junto, tem que criar junto. E acho que a área de governança ela também se reinventou de chegar lá e falar, galera, é assim que tem que fazer, vamos fazer junto. Porque não faz mais sentido ser somente um gatekeeper validador e a polícia da TI, né, cara? Uma coisa que eu tenho visto muito é que as áreas realmente de arquitetura e governança têm trabalhado juntas e às vezes até dentro da mesma estrutura dentro das organizações. Isso é benéfico, porque uma área vai garantir que as coisas estão acontecendo do jeito que deveriam estar acontecendo para alcançar a estratégia e a outra vai garantir que as coisas estão sendo feitas de acordo com as boas práticas para que aquilo seja sustentável. Então, as duas juntas, elas conseguem garantir que toda a construção seja sustentável e orientada a valor para alcançar a estratégia. E isso é extremamente saudável, na minha opinião. Ok? E aí, falando do Data Mesh, o Data Mesh ajudou, pelo menos na parte de dados, a que essa maturidade fosse alcançada dentro das organizações. Porque agora eu falo de valor. E, novamente, nunca ouvi tanto, temos que fazer coisas orientadas a valor, temos que ter uma governança que gere valor. Perfeito. Isso, na verdade, não é só a governança. Todo mundo devia fazer coisas só que agregam valor. Mas só que, às vezes, os seres pensantes, e, por favor, me perdoem pela meu vocabulário, às vezes, pesado. Às vezes, as pessoas pensantes ficam justamente nessas áreas de arquitetura e governança. Por quê? Porque a galera que está lá numa disciplina técnica, eles querem codar. Eles não querem pensar se aquilo agrega valor ou não. Eles estão preocupados em colocar, por exemplo, no currículo que eles sabem Python, SQL e qualquer coisa. As pessoas de governança, arquitetura, estão pensando em, cara, eu quero agregar esse valor. Então, acho que é saudável ter essa divisão, porque, novamente, uns se preocupam com a eficácia, outros com a eficiência. Uns estão preocupados em entregar valor e que esse valor seja sustentável. Outros estão pensando em fazer aquilo da melhor maneira possível, usando os insumos que existem para que, no final das contas, eu tenha uma cultura que eu gosto de chamar de efetiva, que é quando a minha eficiência e eficácia viram parte do meu DNA cultural. Eu só faço coisas que agregam valor com a melhor eficiência possível. Eu acho que essa divisão ela sempre vai existir, sabe? Eu acho que quem está lá na ponta, numa função mais operacional, codando, etc., de fato, esse cara não tem que pensar no todo, né? Ele tem que pensar no que ele precisa resolver, no problema de amanhã, e
tem que ter essa função. E, de fato, ela tem que ser bem executada, né? Por outro lado, tem que ter alguém que pense no todo, que tem que olhar para o todo e que não tem aquela visão também do operacional. E essas duas camadas, elas têm que se conversar e elas têm que estar super bem alinhadas. Perfeito. Porque e aí senão... aí que a função do executivo, ela acaba sendo extremamente importante. Porque o executivo nem sempre dá poderes iguais para essas duas partes da balança. Moral da história, se ficar desequilibrado, o negócio não vai parar em pé. Exatamente. Então tem que ter um equilíbrio entre a velocidade e a qualidade. Tem que ter um equilíbrio entre essas duas, vamos colocar assim, forças, porque se você não tiver esse equilíbrio, vamos pensar aqui, se eu tenho muita qualidade e não tenho velocidade, eu não consigo gerar valor. Se eu tenho muita velocidade e não tenho qualidade, eu não gerei valor, só gerei desperdício. Sim. Então, eu preciso ter esse equilíbrio para que eu gere valor continuamente. E aí, novamente, voltando para o assunto do PO. O que é um PO? PO, para mim, é a pessoa que vai conseguir organizar backlog, que vai conseguir organizar a visão de produto para que consiga entregar valor continuamente. Então, o executivo, o PO, a pessoa que vai estar ali num cargo tático também, tem que contribuir para que essa balança seja estabilizada. Governança sempre vai estar no lado da qualidade. A arquitetura sempre vai estar no lado da qualidade, mas eles vão ter que entender que precisam ser flexíveis, muitas vezes, para que consigam entregar alguma coisa que vai ativar valor. Mas só que essa galera que entregou tem que entender que tem que seguir boas práticas, tem que seguir padrões e que tudo bem subir uma coisa com débito técnico, mas, por favor, corrija depois. Por isso que a balança tem que estar muito bem equilibrada. Exatamente. Porque a gente sabe, como preciosistas e arquitetos e gestores, que a gente vai querer fazer sempre a melhor solução, sempre, etc. E, às vezes, a gente tem que tolerar algumas coisas, porque o mundo é assim, cara. O negócio precisa e o time to market está rolando, a vida está acontecendo. Mas essa balança ela tem que ser muito bem equilibrada, porque senão... Eu não queria falar de filosofia, né? Certo? Mas ou etimologia. Eu estava ansioso por esse momento. Mas qual que é, para mim, a chave do equilíbrio? Uma palavrinha que ficou na moda, tá na moda ainda, Depois vocês me perguntam por que eu gosto de gravar com o pastor. Você vê. Que é sustentabilidade. Enfim, teve lá os Paranauê, lá as discussões sobre sustentabilidade há um tempo atrás. Teve, sei lá, uma pessoa da Dinamarca, lá, uma primeira-ministra, sei lá, esqueci o nome dela, mas que ela falava assim que sustentabilidade é você conseguir fazer hoje algo que não o impeça de fazer algo amanhã. Então, você não pode consumir todos os seus recursos hoje, porque senão o negócio não funciona amanhã. Uhum. Então, tendo, né, essa visão bem estabelecida, eu vou fazer entrega. Mas desde do ponto que isso não me impeça no futuro de continuar fazendo entrega. Exato. Parece simples, mas só que muitas vezes, porque não é... Tipo, não vou comer a semente hoje para eu poder plantar para amanhã. Sim, executivos, por favor, me ajudem a entender por que é tão difícil entender isso e achar esse equilíbrio. E aí, quando você acaba não aplicando a sustentabilidade, você acaba sempre começando do zero, fazendo sempre coisas muito interativas. Estou lá conversando com você, sempre começando do zero, mas poucas coisas incrementais. E, cara, é um desperdício de dinheiro. Cara, absurdo. Mas isso entra um monte de coisa. Entra. Por isso que eu falei bônus, gestão, entendeu? E isso vai para uma esfera que é além da TI. Né? É além da TI, mas só que a gente está falando da mesma pecinha que a gente falou algum tempo atrás, de pessoas. Sim. O ponto é que, assim, a gente aprendeu, pelo menos aqui no Brasil tem um cenário... diferente de alguns outros lugares do mundo, mas entendo que é bem semelhante em muitos outros lugares. São famosos indicadores confetti, que são indicadores ou métricas que elas não vão garantir a sustentabilidade, mas são métricas que vão garantir o ego. E isso é complicado. Ou bônus. Ou bônus, que são as principais partes do corpo humano. Exatamente.
Então, quando você não consegue criar essa maturidade em definir estratégia, aí é complicado. E hoje eu vejo que, infelizmente, poucas pessoas têm a capacidade de definir uma boa estratégia com bons objetivos e boas metas. Infelizmente. Porque se eu tiver isso bem construído, cara, todo mundo vai querer se motivar para poder fazer aquilo. É a visão da longevidade, né? E isso é um pouco complicado de você conseguir ter num plano corporativo onde as metas são baseadas em ano. E isso, a visão da sustentabilidade de negócio e de aplicações, no nosso caso, mais objetivamente, de dados, etc., acaba sendo sobrescrita por essas coisas, né? Porque o cara fala, pô, eu tenho um bônus agora de 1 ano, que eu tenho que fazer tais entregas, e daqui outro ano tais entregas. Aquela visão do tipo longo prazo que a gente de arquitetura, de estratégia pensa, pô, mas esse produto daqui 5, 6 anos, como é que ele vai estar? Como é que a gente vai continuar entregando? Como é que a gente vai continuar gerando features? Muitas vezes, nesse meio tempo aqui do bônus, da gestão, o cara pensa, cara, daqui a 5 anos talvez eu não esteja mais aqui. Isso é ruim. Isso é uma questão de gestão de pessoas, de organização. Por isso que eu gosto de pensar que todas as pessoas deviam ter métricas baseadas em 3 Es, que eu já comentei por aqui, que é métrica baseada em eficiência. Eficiência. Fiz dentro do SLA, fiz seguindo as boas práticas, fiz seguindo os processos corporativos, fiz gerindo da melhor maneira possível, beleza, é uma métrica de eficiência. Eficácia. Gerei o valor que me foi comprometido gerar, consegui fazer X entregas, consegui gerar tanto de benefício, consegui eficácia. E efetividade, que é conseguir fazer isso de uma maneira cíclica. Então, melhorei tantos % em gerar eficácia com eficiência. Então, eu começo a mudar as regras do jogo. Sim. Por quê? Como eu falei assim, eu não vou conseguir mudar a pessoa, mas eu consigo mudar o sistema. Se eu consigo mudar o sistema, eu consigo mudar o hábito da pessoa, e hábitos mudados geram uma cultura nova, porque cultura vem de cultivar, ok? E tudo aquilo que eu mudo de hábito e fica constante, virou cultura. Então, se eu conseguir estabelecer métricas atreladas ao ego e ao dinheiro, que vão nessas 3 linhas, eu consigo automaticamente mudar toda a minha estrutura para que o valor que está sendo entregue seja entregue da melhor maneira possível, ok? Dentro de uma maneira sustentável. Eu gosto de chamar para dados de infonomia circular, que é infonomia, certo? E circular, porque eu pego lá toda aquela parte de reciclagem, de retrabalho, um monte de coisa, mas eu aplico para dados. E isso, pelo menos eu tenho aplicado e tem sido muito funcional. Óbvio que cometo erros, cometo acertos, mas aplicar isso tem sido muito benéfico, porque eu consigo gerar valor, que nem eu tinha comentado, de maneira contínua. Eu não vou ter uma política chata. Eu crio uma política, crio uma normativa, um processo baseado na minha maturidade atual, e aí o El vai lá e tenta seguir o processo e não gosta. Por que você não gostou, El? Não gostei dessa parte, então eu vou pensar como que eu posso melhorar. Melhorei, você ficou feliz, eu melhorei meu processo, e aí as coisas continuam. E pronto, entendeu? Mas só que... Eu concordo contigo que a forma que a gente avalia as coisas precisa mudar. E isso começa a falar muito sobre gestão de pessoas como um todo. Isso é uma discussão que vai longe. Vai longe bastante. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia,
que tá afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Eu não consigo imaginar uma empresa que precisa ter um CDO que esteja num grau de maturidade DTI que ainda não precisa de uma governança. Quando uma área de dados é criada numa companhia, qual você acha o primeiro cargo que eles criam? Cientista de dados. Não. É esse executivo que vai montar tudo do zero. Você não acha que talvez comece com uma área de dados meio colateral, respondendo para um outro executivo, até ganhar Pode ser, relevância? mas só que ela não vai ser, agora ela não vai ser área de dados. Ela vai ser a gambiarra, ela vai ser o patinho feio. Sim, mas é uma área que cuida de dados. Mas né? mas eu ainda vou Se você chegou até o ponto de, beleza, agora você tem um executivo só para cuidar de dados, você já passou pelo puxadinho, já passou pelo patinho eu concordo feio. que você já passou pela mecanização, mas não pela massificação e pela automatização. Ok? Mecanização. Vou ter um monte de pessoa de dados mexendo em dados dentro da companhia. Beleza. Mecanização. Você vai fazer a pessoa fazer as coisas. Massificação. Vou ter isso em escala dentro da companhia e vou começar a trabalhar com alto volume de dados. Beleza. Automatização. Aí começa a necessidade do C-Level, do C-Level de dados. Porque eu vou ter que começar a organizar as coisas para que esteja tudo automatizado. Mas você acha que é isso mesmo? Você não acha que, na minha visão, talvez eu esteja sendo muito otimista e dando um valor a mais do que as pessoas de fato atribuem no mercado. Mas eu acho que o que gatilha a questão de você criar um cargo de um executivo de dados não é a questão da gestão operacional. Não, é a questão do que a gente já falou aqui. De você estar ligado à estratégia executiva. Deveria ser isso. Deveria. Eu preciso que os dados estejam ligados à minha estratégia da própria companhia. Então, eu vou criar um executivo que vai derivar isso para o resto da companhia. Vou criar polêmica aqui, ok? Valendo! Polêmica. Por que as empresas começaram a contratar cientistas de dados? Porque precisa fazer um BI mais bonito. Não, porque o mercado estava falando que era importante e você precisava falar que você tinha cientista de dados. Pô, mas aí você está machucando muito. Eu falei que eu ia causar polêmica. Por exemplo, hoje, IA generativa, ok? É útil. É útil. Não dá para dizer que não é útil para caralho. Perfeito. É útil para caramba. Eu concordo com você. Mas aí me fala, o que isso ajuda a acelerar a entrega de valor dentro das companhias se o seu dado for com uma qualidade? Não, aí se o seu dado for uma qualidade, você vai ter exatamente. Lixo produzindo lixo. Então para mim, hoje, essa parte, ela é modinha. Até você conseguir corrigir a parte que antecede. Por isso que eu gosto das conversas filosóficas contigo. Um CDO não deveria ser o cara que vai fazer isso funcionar de forma estrategicamente correta dentro da empresa, sem abstraindo a modinha? Qual parte do corpo você quer que a gente fale? Do ego, do bolso? Você acha que ele vai ser remunerado pelo quê? Teoricamente, o executivo ele tem que ser remunerado pela entrega que ele se compromete. Pela eficácia da entrega que ele faz, pelo valor que ele gera para a empresa. Perfeito, que geralmente é uma métrica confete. E aí a gente volta na mesma coisa. Aí a gente volta num problema. Sim, por isso que eu falo assim, por isso que eu gosto do Data Mesh, porque o Data Mesh é sócio. Eu estou falando de mudança de sociedade dentro da organização. Eu estou falando sobre mudança de comportamento. E, para mim, as coisas só vão mudar dentro das organizações se tiver uma mudança de comportamento. Por exemplo, eu não sei se isso acontece com você, mas eu cansei de participar de reunião que eu brigo pelo bom senso. Não, mas isso está no mundo, não está em reunião. Tudo bem. Está no mundo. Tá bom. Está no mundo. Mas entenda, no final das contas, o que é bom senso para você pode não ser bom senso para mim. Sim, melhorou bastante. Mas só que o que acontece é que, para eu cumprir o meu bom senso, eu vou ter que respeitar o bom senso do outro, que muitas vezes pode ser bem discrepante do seu bom senso. Caraca, eu consegui mudar isso de uma maneira muito interessante. E que tem valores diferentes envolvidos. Né?
tem valores diferentes. Às vezes não, mas às vezes a questão da experiência e da vivência faz com que as pessoas tenham interesses também diferentes. Por exemplo, a gente falou aqui que eu sou pastor, ok? Eu não estou mentindo nesse sentido. O Rude de 5 anos atrás, convenhamos, é bem diferente do Rude de hoje. Seria o cara que ia me recriminar por estar tomando cerveja. Mas só que, por exemplo, eu entendo que a minha essência como ser humano, ela foi mantida. Entenda, eu só amadureci. Então, hoje o meu bom senso é diferente do meu bom senso de alguns anos atrás. Ele é. Mas só que o importante é você sempre respeitar quem você é. E ok. Então, assim, eu vejo que achar um ponto de equilíbrio dentro das organizações em respeitar o que cada pessoa é um desafio. Entendeu? Antes eu ficava nervoso, eu brigava. Rasgando com a unha. Tanto que o significado de rude do meu nome era aplicado de uma maneira maravilhosa. Rude, uma pessoa ignorante, nervosa, estúpida, né? Enfim, mas hoje eu passei a ser o Rude com I, que significa, né, um acrônimo de o grande lobo da alcateia, que é uma pessoa que vai trazer a unidade para o ambiente que está. Veja, eu tive que amadurecer e me ferrar bastante na minha vida para poder entender qual que era a minha verdadeira essência. E ok. E quantas pessoas hoje têm essa maturidade? Não são todas. Mas isso deveria ser, cara, uma atribuição de todo cargo de liderança. Você não acha que isso passou um pouco pela sua maturidade de vida também? Você passou? Mas aí, por exemplo, isso aí é totalmente soft skill. Sim. Você... o Rude que dava voadora na porta tinha quantos anos? E o Rude Paz e Amor de hoje tem quantos? O Rude Paz e Amor de hoje tem 35. O Rude que dava voadora até os 31, tava dando voadora ainda. 32. Não, mas, cara, bateu ali os 30, a gente não quer tá certo, a gente quer ser feliz só. Eu acho que eu continuo não querendo tá certo. Mas você quer estar certo sendo feliz. Sim. Exatamente. Você é um cara mais tolerante. Eu não digo que eu sou mais tolerante. Eu aprendi, talvez, a respeitar mais o próximo no momento que eu aprendi a me respeitar mais. E, cara, isso é muito louco. Porque, enfim, a gente vai fugir do podcast de tecnologia. Mas aí quando... é tecnologia e filosofia. Você falou pra mim que era tecnologia e filosofia. PPT não compila Philosophic Podcast. Mas quando você era um cara menos tolerante, você era um cara mais rígido com seus valores e tinha menos respeito pelo próximo, pelo que você falou. Agora você é um cara mais flexível e você vê mais respeito pelo próximo. Isso é muito louco. É muito louco. E, gente, governança é isso. Não é você não tolerar o problema, mas é você entender o porquê daquele problema e saber administrar esse risco ou esse problema até que ele seja corrigido. Então, governança não é uma disciplina tão técnica como se imagina. Governança é uma disciplina sociotécnica, por isso que eu amo Data Mesh. Eu acho muito louco esse podcast que a gente conseguiu religião, filosofia, tecnologia, governança. A gente falou de religião? Só? Praticamente. Porque vamos falar amor de religião? ao próximo, etc. Ah, amor ao próximo. Caramba, amar ao próximo tem que ser questão de religião? Não. Ah, tá bom. Tá só pra saber. Mas está relacionado a... né? Amar ao próximo está relacionado a tudo. Tá tudo bem. Cara, esse podcast é maravilhoso. Voltando ao Data Mesh. Você acha que isso é um building block importante? E já que você trouxe o assunto de governança e a nova governança como é vista hoje pelo mercado, você acha que... aí eu estou falando de um horizonte mais longo prazo, tá, Rui? Tipo, falando de 10, 20 anos. Você acha que isso vai culminar como na nova engenharia de software que a gente vai ter, olhando para ingestão de dados de uma forma mais moderna? Eu não acredito que ingestão de dados, pensando em 10 anos, deveria continuar existindo. Eu também acho que não. Ingestão? Não. Ó, por exemplo, pensa... Pera, senão você... Sou animado, desculpa, gente.
Vai lá. Quando eu digo ingestão, eu não estou falando de ETL, estou falando de consumo de dados. Beleza. Né? E não importa se eles estão distribuídos, enfim, aí a gente entraria na esfera de engenharia. Então, estou falando de ingestão numa maneira mais genérica de, né, sem, enfim, copiar e etc. No uso e consumo de dados para um horizonte onde a gente sabe que a gente já cruzou essa fronteira, que a inteligência artificial vai ser cada vez mais utilizada para novas cadeias que vão gerar valor na ponta, seja eles automatizados, repetitivos ou não, né? Aquele modelo de machine learning que a gente tinha classificatório, que a gente tinha no passado, já está obsoleto. A gente sabe disso, né? E como que você vê a evolução dessas profissões, né? Principalmente o cientista de dados, o governante de dados, olhando para isso? Porque a gente vai passar por um período de transição, que é o que você falou. A gente está na moda com governança de dados, etc. Muito ainda por regulatório de LGPD, que deu um boost nisso, a gente sabe. Deu. Né? E sobre os Open da vida. Os Open da vida, etc. Né? E que agora a gente vai começar a ver os players correndo por diferencial de mercado utilizando as tecnologias de inteligência artificial. Como que isso vai se transformar ainda, na tua visão? Eu entendo que o mercado vai passar por um processo de maturidade do que é produto de dados, que ainda está muito subjetivo. A gente já conversou um pouco, veja o episódio 50, 51, não me lembro, que a gente falou um pouquinho sobre isso, mas vai ter essa jornada de maturidade do que é um produto. A partir do momento que eu entendo o que é um produto, eu vou fazer a pergunta: a inteligência artificial ela vai ser necessária para esse produto ou não? E aí, a proposta de valor que eu vou querer gerar com o produto vai ser determinante para se eu vou usar a inteligência artificial ou não. Então, eu acho que vai passar por uma maturidade do produto, certo? Quando eu entendo a maturidade do produto, aí como isso vai ser aplicado vai evoluir conforme a maturidade da empresa. Então, por exemplo, hoje eu não vejo empresas trabalhando de uma maneira eficiente, econômica, que consigam potencializar valor se elas não conseguirem enxugar a quantidade de dados replicados, redundantes dentro das companhias. Então, eu vejo que vai ter que ter um trabalho estruturante bem grande para... É um trabalho de engenharia antes, né? É o data-centric, que eu tinha comentado. Sim. Então, vamos lá. Eu vou fazer com que as coisas aconteçam data-centric. Ao fazer com que as coisas aconteçam data-centric, eu vou ter dados qualificados de uma melhor maneira que vão viabilizar a minha capacidade de escalar inteligência artificial. Mas, cara, esse é um ponto que eu acho que vale uma discussão bem específica aqui, do ponto de vista de arquitetura até, porque eu acho que a gente não vai conseguir reorganizar tudo isso a tempo. Não, mas aí, por exemplo, você vai ter que escolher uma parte para começar a fazer isso. Então, mas eu acho que parte da nossa profissão vai passar por como é que eu consigo criar uma forma de potencializar isso sem ter que... Porque imagina, cara, um monte de empresa que tem base monolítica, que tem dado replicado, que tem ETL para cima e para baixo. Como é que a gente vai dizer para esses caras que eles têm que passar para uma outra realidade de dado distribuído, com comunicação real-time, baseada em evento para poder entender? Sabe que é o que é o mais interessante? Não vai acontecer. Mas a gente está vivendo numa era dos Open. Open Finance, Open Insurance, Open Health, Open tudo, ok? A galera, ao invés de pensar no Open, vou reestruturar a minha estrutura de dados, a minha estrutura de aplicações, para que eu consiga monetizar as coisas direta e indiretamente na minha companhia, o que eles estão fazendo? Eles estão criando mais uma camada de integração. Ao criar mais uma camada de integração, você aumenta a sua complexidade e você começa a entrar na questão da sustentabilidade que a gente comentou aqui. Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, eu vejo que as empresas vão se ferrar porque elas vão criar mais uma camada dentro das várias outras camadas que já existem. Eu entendo, e aí entra o ponto que é uma discussão muito boa,
porque não é o ideal. Mas eu entendo que o mercado Não tem maturidade. não tem maturidade, não tem tempo, cara. E sim, mas só que não tem tempo, ok? Mas só que vai chegar um ponto que as coisas vão ficar insustentáveis. Não, isso eu não tenho dúvida. Isso, mas aí quando chegar nesse momento, as coisas vão ter Mas que você ser sabe feitas da que- maneira correta. Que sempre dá um jeitinho. Então, Esse que é o problema. então, assim, vai ter que surgir uma outra tecnologia que vai viabilizar esse jeitinho. Porque hoje, dentro do cenário que a gente está inserido tecnológico, eu só vejo que a gente vai criar um data swamp ou uma... Nota swamp é ótimo. ou então, que eu gostei de um autor chamado Bergson, que ele fala de obesidade de dados. Que vai ficar tudo tão inchado, certo? Que vai ser necessário em algum momento fazer uma bariátrica para que aquele organismo fique saudável. Então, mas aí eu acho que a gente tem algumas realidades diferentes, né? A gente vai ter algumas empresas que não têm tempo de fazer essa bariátrica para poder responder para o mercado e resolver os problemas que ela tem que criar um produto novo, e aí vai ter soluções para isso, tipo, e aí abre uma oportunidade de mercado, né? Sim. Será que tipo você não pode criar uma startup que você transforma uma usina de purificação de um data swamp para talvez, não sei. Depende. Entrega o LGPD em 24 horas. Isso vai acontecer. Pô, né? Então, mas é por isso que eu falei assim, vai ser uma coisa que eu vou querer... Vai ter essa oportunidade, mas para mim vai ser tipo o band-aid para poder cobrir ferida de bala. Claro, né, e isso sempre vai acontecer. Agora, é muito importante que a gente se atenha a esses padrões e a forma correta de se fazer para que se comece as coisas do jeito certo, né? Eu, como arquiteto, eu sempre tendo a ser um pouco tolerante com tipo o que está rodando e, porra, tinha que refazer tudo. Mas, porra, se eu refizer tudo, amanhã meu concorrente está na rua, tá vendendo o que eu não estou vendendo agora. Como é que a gente dá um jeito de resolver isso, né? Isso tem um problema de time to market. Agora, saber como seria o certo é sempre muito importante para quem está começando a fazer do zero. Se está começando a fazer um produto novo do zero, velho, você não repita os erros do passado, você faça a coisa certa. Agora, tem o fator mercado que é um problema, sempre. Novamente, assim, eu não me importo de você criar um MVP, certo? E eu gosto das letras. Mínimo produto viável, ok? Eu não me importo de ser um mínimo produto. Não me importo mesmo. Pode ter um erro aqui, um erro lá, mas, poxa, mano, pelo menos que seja viável. Pelo menos o V, né? Exatamente. O que a galera se preocupa muito é com a mínima entrega. Não estou nem falando produto, com a mínima entrega. Aí a gente entra naquele outro fator que a gente falou, de fato ser as metas e as entregas, que é outro problema. Por isso que, novamente, assim, trazendo para a realidade de novo do presente e talvez aí de médio, longo prazo. A gente precisa ter uma mudança no sistema. A gente precisa ter uma mudança em como as métricas e os resultados vão ser aferidos. A gestão moderna. Tem aquele ditado, me diga como eu vou ser medido, que eu vou dizer como que eu vou desempenhar minhas tarefas, entendeu? Então, assim, se eu vou ser remunerado, bonificado, se eu vou ser bem visto na companhia por entregar dentro do SLA, cara, eu vou fechar todo o card, toda a demanda que chegar para mim que não cumpra os requisitos mínimos necessários para eu poder atender aquela demanda. Eu não vou me preocupar se você não sabia ou se você sabia. Eu só vou fechar a demanda porque eu vou estar cumprindo o meu SLA. Você entende? Sim. Agora, se eu começo a entender que eu preciso gerar valor, eu vou atender aquela demanda, eu posso até estourar meu SLA, mas só que eu vou gerar uma boa experiência em você. Então, se as métricas não mudarem, o sistema não muda e automaticamente a cultura fica
sempre orientada àquilo que é o que move o ser humano, que é ego e dinheiro. Novamente, assim, eu sou muito defensor de trabalhar com propósito. Eu posso falar que eu achei meu Ikigai, ok? Eu amo trabalhar com dados, eu sou remunerado para trabalhar com dados, eu acho que eu faço bem isso e eu acho que eu contribuo bastante com meus clientes dentro da organização. Então, eu achei meu Ikigai, eu estou lá trabalhando porque eu gosto de trabalhar, por mais que isso possa parecer estranho. Eu também gosto de trabalhar, cara. Então, legal. aí, beleza. A gente que é de TI, a gente é meio que sadomasoquista, né? A gente reclama, fala, pô, mas gosta de trabalhar com o negócio, gosta de trabalhar. Se você ficar desempregado, você não ficou uma semana, você tá lá com o computador trabalhando de graça para você mesmo. Isso é verdade. Né? Você gosta, cara, é isso. Não, mas é tipo assim, então enquanto as pessoas não conseguirem trabalhar por propósito, começarem a trabalhar pelo ter, certo? E não pelo ser, a gente vai continuar tendo esses problemas. E convenhamos, é muito difícil você estimular ou você mudar uma sociedade para ser, baseado no que você você faz, e baseado no que você faz, você tem. Parece lógico isso, não parece? Mas as pessoas geralmente elas querem ter, e para ter, elas fazem. E aí aquilo que elas fazem para ter acaba determinando quem elas são. Cara, depois dessa eu vou ter que encerrar o episódio agora. Depois dessa frase. Também a gente já falou pra caramba. Depois dessa... Rudy, cara, eu gosto muito de gravar contigo e eu gosto de gravar esse 1 a 1 contigo porque é maravilhoso. Então obrigado, tá bom. cara. Até porque eu não ia conseguir respeitar... Brincadeira, ia conseguir respeitar sim, mas eu ia cortar com uma certa frequência as pessoas. Mas beleza. Cara, obrigado. O episódio contigo é sempre muito bom. Que bom. Eu gosto de estar aqui. Gosto de... Não é à toa que o conversar. Nosso primeiro episódio é o segundo. Esse aqui vai superar o outro episódio, com certeza. Porque foi mais filosofia, vamos ver. Se você gosta de filosofia, gosta de falar sobre coisas aleatórias, compartilhe esse episódio com outras pessoas. Isso aí. Obrigado. Obrigado mesmo, Sempre cara. Um prazer estar aqui. Show de bola. Valeu. Nós. Valeu. Você que acompanhou a gente até aqui, não deixa de compartilhar esse episódio, deixa o like, acompanha a gente nas redes sociais. Obrigado pela audiência. Valeu. Obrigado.